Olá, meu nome é Daniel Sidman, eu sou bacharel em teologia, sou um cristão evangélico desde minha infância. Eu venho aqui no meu canal compartilhar mais uma vez um pouco da palavra de Deus, o que Deus tem ministrado no meu coração. É de conhecimento geral, independente da classe social no Brasil e até mesmo exteriormente, na sociedade ocidental, que é muito difícil para o jovem, até mesmo esse problema se alastrou para pessoas da fase adulta, em outras idades também, a dificuldade em ter uma vida íntegra, uma vida de comprometimento real com Deus, uma vida de separação, né, do padrão de vida mundano, carnal, de sensualidade, pecados, desonras, etc. Na atualidade, a vida digna, a vida santa, a vida decente, a vida honrosa, uma vida exemplar, está mais difícil de ser vivida. Está mais difícil de ser vivida uma vida de integridade, uma vida exemplar, uma vida onde o casal, por exemplo, uma família, um casal em que o homem e a mulher, um está dedicado ao outro, tem fidelidade conjugal. Atualmente é menos comum encontrar filhos que honram aos pais, né? Tanto o pai quanto a mãe. E o pai, né, e a mãe que também se dá ao respeito e ensina ao seu filho e à sua filha o caminho da retidão, o caminho do respeito, o caminho do trabalho, o caminho da dignidade humana, com conselhos dados em amor, com sabedoria. Infelizmente as pessoas, elas atualmente a cultura, ela tem conduzido muitos de nós a uma vida supérflua, uma vida de pouca análise do que é vivido, da forma com que as coisas são conduzidas. Viver uma vida de maneira impulsiva, emocional, baseada em empolgação, é um procedimento infantil. Certamente, a gente tem que estar atento para os nossos sentimentos, né, para o nosso coração, o que a gente sente, porque Deus, por vezes, ele usa, né, o que a gente está sentindo, a nossa percepção, para nos dar sinais do que fazer, como fazer, né, com quem se aliançar, com quem fechar negócio, enfim, como conduzir as nossas vidas, né, nossos negócios, nosso trabalho, nossas relações. Também é um termômetro, aquilo que a gente sente também é, sim, um termômetro daquilo que Deus tem para nós, né, daquilo que a gente deve se aproximar ou se afastar. Mas não deve ser o fator principal e final. Deus também nos presenteou com raciocínio, com sabedoria, com análise, com memória, né? Então a gente precisa usar esses dons, essas faculdades para resolver os problemas, né? Os jovens, especialmente porque estão no começo da vida, construindo essa história, está num momento decisivo, muito sério e importante. Então ele precisa ter um cuidado extra, né, de como conduz a sua vida. Todos nós sempre precisamos, mas o jovem precisa, devido ao seu ímpeto, né, a sua disposição, a sua saúde, a sua força, o momento que está vivendo ali, é muito importante que o jovem, né, ele seja bem encaminhado, né, por homens e mulheres sábios, mais experientes, que possa aconselhar. Então é muito importante que você, jovem, tenha a humildade de receber de bom grado os bons conselhos. É interessante, né, que eu até citei isso em outro vídeo, que é um sentimento transcendental de toda a humanidade, que a gente consegue discernir, mesmo que nunca a gente tenha, para algumas pessoas que nunca se sentaram em uma igreja cristã, pessoas de outras culturas, de outras nações, até mesmo do passado, que não tiveram contato, uma experiência com Deus, a gente consegue, nós, de todas as épocas, a gente consegue discernir quando um conselho, uma palavra, uma história, realmente vem para ser bênção ou quando vem para ser maldição. Quando a pessoa está bem intencionada naquilo que ela está nos ensinando, nos direcionando, quando ela quer a nossa destruição. Em algum momento, até mesmo pessoas que tentam dissimular, pessoas dissimuladas, tentam se passar por aquilo que não são, em algum momento essa pessoa vai deixar ali um fio solto, uma coisa que até próprio Deus faz com que isso aconteça, para que eu e você possamos perceber e tomar uma atitude. Perceber e, né, ter uma ação adequada para aquela iluminação de Deus relacionada àquele problema que ele evidenciou para nós, para você, ok? Nunca faça vista grossa para os sinais que Deus te dá. Muitas vezes, né, a gente chama os sinais de Deus, as revelações de Deus, como destino,
como por acaso, eu achei, eu senti. Deus também fala com você, mesmo que eventualmente você ainda não tenha uma intimidade com Ele, uma vida de oração, de leitura bíblica. Embora você, por enquanto, ainda não tenha, eventualmente não faça parte da família de Deus como um verdadeiro, como uma verdadeira cristã, Ele desde já Ele cuida de você. Ele te provê. O próprio fato de você ter sua saúde já é uma prova de que Deus te ama e Ele está cuidando de você e Ele não está preservando a sua vida como Ele preserva a vida de um boi, de um animal qualquer aí, né, no meio da natureza. Mas você é diferente, você é um ser diferenciado. O espírito de vida de Deus está em você. Nós não cremos que uma pessoa que ainda não aceitou Jesus já tenha o Espírito Santo. Tá? Você tem o Espírito Santo a partir do momento que você aceita Jesus em seu coração, ele vem habitar em você. Diante de tanta sensualidade deste mundo, tantas coisas que têm seduzido os jovens, meios em que nós estamos inseridos, né, que as famílias estão inseridas, seja na periferia, seja aqueles que de repente têm um poder aquisitivo maior, que pode ir em shows, espetáculos, raves, uma série de eventos ali que realmente seduzem a juventude. Né? Uma série de situações muito sedutoras deste mundo, do entretenimento, as coisas terrenas, de amor ao dinheiro. É muito enfatizado isso. Se a pessoa não tem um alto poder aquisitivo, ela é uma derrotada, uma fracassada. Se um homem ou só uma mulher, um jovem de 20, 25 anos, não tem seu carro, sua casa própria, não tem uma reserva financeira bastante significativa, é tida como que um derrotado, né? Uma pessoa fracassada. Então tudo isso são uma série de apelos e seduções e argumentos que exatamente desviam a vida do jovem, a vida do adulto, a vida da pessoa da atualidade para longe de Deus. Desvia a vida do jovem, do adolescente para muito longe da presença de Deus. Para amar as paixões da carne, para amar as coisas terrenas, para amar os prazeres. E ali o salmista, no Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, ali diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Então, como pode o jovem, né, a pessoa aí no mundo atual, muito apelativo, os estímulos digitais, né, de filmes, né, que estão doutrinando, né, seduzindo a juventude, ensinando outros preceitos que não são os preceitos cristãos, bíblicos, que visam preservar a família, que visam preservar as crianças, que visam preservar a fidelidade do casal, homem e mulher, que visa preservar, né, a pessoa, ela cuidar da própria saúde, tomando cuidado com que se alimenta, com que bebe, com que come, evitando bebidas alcoólicas, evitando ficar embriagada e ali fora de si. O mundo atual ensina exatamente o contrário. Ensina que você deve menosprezar a Deus, ignorar tudo aquilo que eventualmente te limita no que diz respeito a uma vida desregrada. É um mundo que te convoca, te seduz e te chama para uma vida promíscua, uma vida indecente. E isso vai na contramão da palavra de Deus, de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então a gente precisa rever nossos caminhos. E a palavra lança essa pergunta: como é que vai o jovem guardar puro? Como o jovem vai guardar puro o seu caminho? Trazendo isso para os dias de hoje. Melhora a nossa força para vencer o pecado. Realmente, eu posso dizer como testemunho pessoal meu, faça isso, tá? Pega um versículo bíblico, escreve numa folha de papel ou imprime no seu computador uma série de versículos ali que são chaves de doutrinas bíblicas e de palavras que vão te dar forças para vencer o pecado e a tentação. Até próprio Senhor Jesus Cristo venceu o maligno ali no deserto exatamente com a palavra. Então, guardar a palavra de Deus no seu coração vai te dar muita força, vai te dar autoridade, vai te dar propriedade. Quando você abrir sua boca, vão sair
palavra de sabedoria com respaldo. E sempre que você memorizar a palavra de Deus, você, meu amigo, minha amiga, guarde, memorize também a referência bíblica, né? Que é, por exemplo, aqui, você lê o versículo, no final é muito importante que você guarde ali Salmo 119, 9, versículo 9, capítulo 119, versículo 9. Guarde a referência, isso vai ser muito importante para você no momento de explicação, explanando para alguém, você vai poder ali mostrar diretamente na Bíblia Sagrada a base daquilo que você está falando, que você não está soltando palavras ao ar. Então, assim, é fantástico. É muito bom você passar a memorizar versículos. Não guarde só um. Separe um por dia. Eu até deixo uma meta para você. Comece a pesquisar na Bíblia. Pergunte para alguns cristãos aí mais maduros que eventualmente possam te auxiliar nesse sentido de você memorizar versículos. Versículos que são chave, são realmente referenciais para a convicção cristã. Isso vai ser muito importante para você, em momentos de dúvida, de dor, de tristeza, você lembrar desses versículos para te dar força e autoridade para repreender o mal. Inclusive, eu passei por uma experiência não muito tempo atrás, de que foi muito marcante para mim essa experiência. Estava no culto no meio da semana. Quando eu saí do culto, terminou o culto, cumprimentei alguns irmãos, tal, eu saí. No que eu passei pela porta de saída da igreja, exatamente no limite, no limiar assim da porta da igreja. Saí para a calçada, ouvi um grito muito forte lá dentro. Era uma pessoa que estava possessa, se manifestou. Eu não digo isso para minha glória não, tá? Que não foi no meu nome que eu expulsei. Se eu tivesse expulsado o meu nome, eu poderia me vangloriar. Só que não foi assim. Então o que aconteceu? Aí eu ouvi aquele grito, o segundo. Aí eu tinha dado já uns 5 passos em direção, né, à minha residência. E aquele barulho insistiu. Aí eu percebi o que estava acontecendo. Aí eu peguei e voltei. E o engraçado, quando eu estava voltando, né, em direção à igreja, um irmão, né, que estava ali no culto, um homem, já um senhor de idade, deve ter os seus 60 anos de idade. E ele, segundo ele se dizia ter, né, um cargo, ter sido consagrado pastor em uma outra denominação. E quando estava acontecendo aquela possessão, esse chamado pastor, ele saiu correndo, né, saiu correndo assim, saiu andando, né, fugindo da situação, né, e tinham mulheres ali tentando repreender, né, expulsar, e aquele pastor que deveria ali ajudar, cooperar, ele como um pastor, como líder, né? Ele não estava pregando ali naquela ocasião. Inclusive, naquela igreja eu nunca ouvi pregar ali. Ele nunca pregou ali. E aí estavam as irmãs ali, né? Naquela peleja, eu fui lá ajudar. Eu também repreendi tal, expulsando. Aí o Espírito Santo tocou em meu coração para eu ler. Eu sei de cor, mas na situação ali, eu li. Eu li o Salmo 91. Foi eu começar, a primeira frase, eu comecei a ler o Salmo 91, o Espírito saiu. Foi assim, né? Foi no ato, foi a primeira palavra, ele saiu. Eu continuei a leitura, terminei a leitura do Salmo 91. Naquela ocasião ali, as irmãs estavam recuperando a pessoa ali, que a pessoa estava voltando a si. Mas aí o poder da palavra, olha, é importante, o poder da palavra de Deus. Guarde isso para você. Tenha essa meta de memorizar textos bíblicos chave, Salmo 91, Salmo 23, o Pai Nosso, a bênção sacerdotal, né, a bênção apostólica, ok? Faça isso, tenha essa meta pessoal para você e medite, lembre nesses versículos. Você vai começar a ter força e observe, aquilo em que você tinha fraqueza antes, você vai começar a ter forças. Tá? Não é só a memorização bíblica sozinha, tá? É importante que você tenha uma vida de oração, no caso eu tenho, glória a Deus por isso. Tenha uma vida de louvor, seja grato a Deus, tá? Tenha seu momento, algum momento do seu dia para louvar a Deus, 3, 4 louvores. Em um dos vídeos aqui do meu canal também eu lembro que eu citei um salmo em que o autor ali diz que ele